Will, bacana, não. Acho crucial agora a gente ouvir aqui uma empresa que tem aplicado tecnologia, processos e procedimentos em sua operação logística, que é a Bayer. E eu vou trazer aqui para falar um pouquinho, né, que eu já falei demais, vou trazer aqui o José Macedo, que é o líder de gerenciamento de risco da Bayer, e vai contar para a gente aqui um pouquinho como que a Bayer trata esse tema dentro dessa mega organização que é a Bayer. Macedão, obrigado pela presença. Que é isso, cara, prazer. Ouvir um pouquinho aí primeiro de ti, né, o que é a Bayer, né, de uma forma aí, geral, sim, e depois falar um pouquinho dos números aí, dos resultados que a Bayer tem nessa difícil batalha aí de prevenir acidentes e salvar vidas. Sim, legal. Bem, a Bayer é uma empresa alemã, né, ela está aqui no Brasil há 126 anos, então já tem um legado gigante aqui no país, né? E a gente atua principalmente em 3 segmentos, né? Que é o Pharma, é a parte de Customer Health e o Agro, que é onde está a nossa grande preocupação, principalmente para a questão de acidente, né? Que tanto na parte de legislação, nós somos muito cobrados, né, por estar transportando agroquímicos, e também tem a questão ambiental, a questão da imagem da empresa. Então esse é um tema assim que é extremamente importante, né, extremamente importante para a nossa empresa. Legal, Macedão. Agora falar um pouquinho aqui dos números, né? A gente tem esse gráfico aqui que indica aqui a redução brutal aqui da Bayer. Queria que você comentasse um pouquinho desses números brilhantes que vocês alcançaram aqui no último ano agora aqui de 2021. Legal. Então assim, a gente tem um corte aí, Ferreira, que mostra como que estavam os 3 anos antes da implementação do PPA, né, que é o CIPA, né, da BRK, e os 3 anos depois, né? Então, assim, os resultados estão claros. Acho que os números demonstram o que a gente vai estar afirmando aqui agora, né? Então, Ferreira, então assim, os números eles falam por si, né? Então, nós temos aqui um corte, né, de 3 anos antes do processo da implementação do PPA e 3 anos depois, né? Então, assim, em resumo, a redução do número de acidente e das perdas geradas num acidente, elas caíram entre 60% e 80%. Né? Se a gente for olhar os números financeiros, então foi 80% de redução, e o número de acidentes, né, foi algo em torno aí de 60%. Então são reduções assim que realmente em outros programas padrão do mercado a gente não consegue atingir. Porque como que nós trabalhávamos anteriormente? Primeiro, assim, atender a legislação. Então, a gente só contratava transportadoras, empresas, realmente com toda a formatação necessária, como SASMAC, né, outras licenças obrigatórias para o processo. Só que, assim, isso aí fica muito numa ação administrativa. Então, nem sempre você consegue tocar no ponto principal que o PPA toca, que é o motorista. Né? Então, assim, qualquer acidente, né, qualquer processo, os estudos, acho que você já demonstrou isso já, está muito relacionado com atitudes, né? Então, o PPA, ele atuou nisso, no processo de comportamento do motorista. Então, esses números aí, se a gente for fazer um resumo, assim, conseguimos através de mudança de comportamento de motorista. Eu acho que a gente tem um gráfico aqui, Macedo, que ilustra bastante do que você falou, né? Que traz aqui a clareza da importância, né? Para atingir aqueles números, a importância desses números, né, que Sim. é o condutor, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente, Macedo, como é que se comporta aqui, desde a implementação do programa até aqui, essa evolução? Assim, o programa ele foi montado de uma forma muito objetiva, muito clara, né, tanto para a gente como embarcador, mas principalmente para a gente chegar lá na ponta, que é o motorista e o transportador. Né? Então, o programa ele direciona você para, primeiro, assim, fazer um trabalho de classificação de motorista. Então, existem umas regras, né? Então, que te classifica e te orienta o que é um motorista bom, regular e um motorista ruim. Então, o primeiro corte foi esse. Né? E fizemos as medições através de tecnologia, né? Então, a gente usa as informações que já temos nos nossos veículos, então 100% os veículos das nossas transportadoras são rastreadas. Então, são tecnologias compatíveis com o que o PPA exige. Então, foi fácil nessa parte, de fazer conexão. Depois de fazer esse processo de medição, veio o primeiro susto.
né? A gente identificou que praticamente, aí, somando os ruins com os regulares, deu algo em torno de 50%. Crítico. Então, assim, é extremamente crítico para a gente ver esse número. Como atuar nisso? Porque o ideal é a gente conseguir inverter esse número aí e trazer os motoristas para uma classe de motoristas bons, de acordo com as regras do programa, né? Então tem um número aqui, ô Ferreira, que assim, eu gosto muito particularmente, que é esse outro gráfico aqui, que mostra as questões dos alertas. Alerta nada mais é do que são as falhas do motorista durante um período de trânsito, né? Então, o que é uma falha? Então, por exemplo, um excesso de velocidade é uma falha. Então, toda vez que a gente olha esse número aqui, ele remete ao quê? Então, quando a gente olha lá, antes do PPA, 5.3 falhas, quer dizer o seguinte, 5.3 falhas em um trajeto. Tenta imaginar o que é isso quando você extrapola isso para 20, 30, 40 mil viagens. Quantas falhas que nós tínhamos durante um processo de entrega de nossos produtos, né? E assim, foi um corte muito rápido, né, muito direto. Então, quando nós fizemos a implementação em 2018, isso aí já caiu imediatamente para 2.9. E acabamos equilibrando aí, esse é o número atual hoje, algo em torno de 1 a 1.5 falhas por viagem. Isso quer dizer o seguinte, nós temos uma redução aí de quase 85%, né, da taxa de erro ou de falha de um motorista, né, durante. Isso, aonde que isso, né, conecta com o programa, né? Que quanto menos falha, você está trazendo o motorista para um outro patamar, que é o quê? Patamar de motoristas bons. Então, assim, essa virada da curva, ela foi muito rápida e muito direta também. Só que não é um negócio muito fácil, né, Ferreira, de fazer. Não tenho dúvida. E chama muito a atenção você sair de 50% de motoristas ruins e regulares, né, para 85% de motoristas com uma conduta adequada, sim, preventiva, né? E essa redução abrupta também do grau de exposição, né, do grau de risco da sua, sim, operação, né? Então, reduzir em 83%, 85% a chance de acontecer um acidente numa operação do tamanho da Bayer, né, você está aqui diretamente salvando vidas, preocupado com a vida não só do seu motorista, né? Está direto à sua operação, mas com a vida de terceiros, né? Suas famílias estão dirigindo, estão nas estradas, né? Então é brilhante, fantástico os números. Parabéns, Macedão, a Bayer, né? E a você que conduz, né? Como representante esse trabalho aqui, internamente. Ferreira, posso fazer um parênteses aqui? Por favor. Que eu acho que é importante citar isso aí, que é a questão do como se faz essa mudança do motorista, né? Então, se você olhar, tem dois números aqui que são importantes a gente citar. No primeiro momento, né, a gente começou a trabalhar muito com o processo de educação do motorista. Então, assim, nesse período todo, mais de 2.000 motoristas foram reciclados. Ou seja, ele não é afastado de primeira instância. Ele tem uma primeira chance, uma segunda chance e uma terceira chance. Sim. Óbvio, se ele não se adequar realmente ao perfil que nós queremos, aí sim. Hoje nós temos aí um número, está em torno aí de 160 motoristas que já foram afastados e não retornam mais para a nossa operação. Mas ele só foi afastado por questão também de decisão. Ele não quis se adequar ao programa. No final, né, o motorista que não trabalha de uma maneira adequada, né, o que não está disposto a evoluir, sim, a mudar, não vai estar nas ruas transportando carga Bayer, né? Exatamente. Somente os motoristas que têm uma conduta preventiva, né, e que evitam, no final do dia, acidentes. E, de novo, né, a gente foca muito aqui na questão da preservação da vida, né? Que, sim, eu acho que o prejuízo financeiro é caótico também, mas ele tem ressarcimento, ele tem formas, né, de ser reavido. A vida, infelizmente, né, não tem o que se fazer. Então, é onde a gente tem a grande preocupação, o grande apelo da Nestec, eu sei que é o grande apelo da Bayer, né, e das empresas que estão aqui participando conosco e de outras empresas que, sim, também investem nisso, né? Macedão, muito bacana o case, legal, muito bacana mesmo, parabéns. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho, porque os números aqui são lindos, né? São fantásticos, mas a gente vê aqui que são quase 6 anos aí, tem uma trilha aí de trabalho, e a gente queria, no final, debater um pouquinho contigo para entender como é que você construiu esse programa ali na Bayer, né? Os desafios que você encontrou, sim, como que você os superou, para que as outras empresas possam, né, utilizar esse benchmark de forma positiva e implementarem nas suas operações, Macedão. Você fica com a gente aí. Vai ser um prazer dividir isso aí, cara. Legal, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Valeu, Ferreira. Obrigado.
Pessoal, agora eu vou passar aqui a bola para o Will, estou falando muito já, né? Já estou ficando sem voz aqui. Eu vou pedir para o Will assumir aqui para falar de outro case importantíssimo. Will?